Então, eu começo novamente agradecendo a presença de todo mundo. Um bom dia, uma ótima semana para todos e todas. Espero que na manhã, essa 1 hora de oficina, tenhamos um encontro muito proveitoso, muito produtivo. Brena vai trazer muitas informações importantes, valiosas para nós. Então, espero que todo mundo aproveite, tire suas dúvidas, e depois qualquer outra informação adicional, estou à disposição. Brena também com certeza estará. E mais tarde eu vou colocar um link para registro de presença, somente para depois encaminharmos uma declaração de participação, tá certo? Então, não vou demorar, já vou passar a fala para a Brena, que vai trazer aí informações sobre TPU, medida protetiva e o prêmio Goianão também. Ela vai passar por esse assunto. Caso depois a gente perceba que seja necessário, vamos trazer a DPI para, quem sabe, falar especificamente sobre essa questão do Goianão. Muito obrigada, Brena, pela participação. Obrigada, Lucelma. Bom dia a todas e a todos. Eu vou me apresentar, né, inicialmente. Me chamo Brena, sou assessora do Dr. Reinaldo, juiz auxiliar da presidência. Estou aqui com as minhas escudeiras, a Priscila e a Ludmila. Eu vou passar para a Ludmila se apresentar. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui participando desse evento com vocês. Como a Brena falou, me chamo Ludmila, eu trabalho aqui na diretoria de Planejamento e Inovação, mais voltada mesmo para o estudo de regras e o desenvolvimento dos painéis de BI, que tem auxiliado bastante vocês. Então, eu estou aqui à disposição. Obrigada. A Ludmila vai me auxiliar aqui. Qualquer bobeira que eu falar de maneira técnica, ela vai me ajudar aqui a corrigir, para vocês saírem com o máximo de informações para ganhar o diamante. Lucelma, se você puder compartilhar a tela do slide, vamos começar nele. Só um instante, Brena, deixa eu abrir aqui. Tranquilo. Enquanto ela começa a Agora sim, deu certo? Deu certo. Ok. Muito obrigada. Hoje é o segundo encontro comigo, né? Mas a oficina ela tem sido realizada todos os meses, desde o início da campanha Protege e Julga, né? Então, a campanha ela visa entregar uma prestação jurisdicional nas ações de medida protetiva e de violência doméstica contra a mulher de maneira mais célere, né? O julgamento em 1 ano e a análise da medida em até 24 horas. Pode passar. Inicialmente, eu gostaria que vocês lessem esse QR Code para baixar o edital do Goianão 2024. Caso alguém não tenha ainda baixado o arquivo, lendo esse QR Code, vocês conseguem ter acesso à minuta do edital do Goianão 2024. No edital foram inseridos alguns itens de violência doméstica, e é sobre esses itens que eu quero falar de maneira específica com vocês nesta manhã. Pode passar? Eu queria só... Volta lá naquele. Tiveram 2 webinários Tira Dúvidas, então eu sugiro que quem não conseguiu participar do webinário ao vivo, Tira Dúvidas sobre o Goianão, se puder acessar o canal do YouTube do Tribunal, estão salvos lá os 2 webinários Tira Dúvida. E dia 9 de fevereiro, agora nessa sexta, a gente fará a 3ª edição e última. Nela a gente vai abordar os últimos itens que faltaram do edital. É importante a participação de todos, porque é um webinário Tira Dúvidas. Então, a gente não vai fazer exposição sobre o tema, não vai trazer nenhuma explanação. A gente vai ouvir as dúvidas e esclarecer todas as dúvidas no webinário. Por isso que é importante a participação ao vivo de cada um de vocês. Vai sair na intranet o link do YouTube para vocês conseguirem participar, bem como a programação.
Eu adianto que os itens que ficaram para esse dia 9 são itens de celeridade no julgamento, então vai abordar novamente os itens que eu estou trazendo hoje com vocês. Então, se ficar alguma dúvida também, pode aproveitar o dia 9 para esclarecer. Eu sugiro que todos participem do webinário Tira Dúvidas do dia 9. Pode passar? Caso alguém não tenha acesso ao painel Gestão à Vista, é importante ter o acesso, porque o monitoramento e o acompanhamento do Prêmio Goianão vai ser lançado e disponibilizado lá no painel Gestão à Vista. Então, caso alguém não tenha acesso ao painel Gestão à Vista, já organiza o seu login, usuário, tu deixa tudo certo para quando sair o lançamento do monitoramento, que vai ser dia 23 de fevereiro, na Semana da Inovação, vai ter um webinário específico para lançamento do edital do Goianão. Então, já organiza o login, é só encaminhar, ler o QR Code, mandar uma mensagem para a Diretoria de Planejamento e Inovação, com o nome completo, e-mail institucional e a lotação. Em seguida, eles já organizarão a liberação, vocês receberão um e-mail, assessor, magistrado, servidor, todos podem ter acesso ao painel Gestão à Vista, tá? Ressaltando que o lançamento vai ser dia 23 de fevereiro, no webinário da Semana da Inovação. Pode passar. Bom, os itens que foram inseridos no Goianão desse ano sobre violência doméstica é tempo médio de julgamento das ações de violência doméstica e feminicídio e o tempo médio de análise da medida protetiva. A gente vai falar sobre esses dois itens, né, nesse período. Pode passar. Bom, tempo médio de julgamento das ações de violência doméstica e feminicídio. Esse item é para o menor, a vara que ficar com o menor tempo no agrupamento vai ganhar 50 pontos. É uma pontuação alta, as varas que estão concorrendo, que tem a chance de ganhar, de concorrer nesse item, que são os agrupamentos que estão aqui, ó, o 6, o 7, o 8, o 10, o 11 e o 20, essas varas, elas poderão ganhar a pontuação de 50 pontos, né, o menor do agrupamento, e a redução de 0,1 ponto para cada dia que estiver no tempo médio em comparação ao menor do tempo, tá? Então, esse item aqui, vocês conseguirão acompanhar lá no painel Gestão à Vista, o trabalho de vocês, ele vai refletir no painel diariamente. Então, as medidas, todos os processos de violência doméstica e feminicídio julgados hoje, por exemplo, amanhã no painel de Gestão à Vista já vai ter a pontuação atualizada. Então, sempre que reduzir 0,1 dias, pontos, que tiver acima, vai diminuindo a pontuação. Então, tem sempre que buscar ter o menor tempo, e esse menor tempo, ele sempre vai ser calculado diariamente, o painel é atualizado todos os dias, né, Lud? Provavelmente, ele vai ser atualizado todos os dias. Sim, provavelmente a gente vai conseguir atualização diária. Então, todo o trabalho que eu fizer, por exemplo, hoje, ele vai refletir amanhã, né, no painel. Isso, então, isso é um item que ficou bem competitivo, né? Porque ele vai refletir todos os processos julgados da vara no dia, já vai refletir no painel no outro dia. E eu acredito que uma das melhorias desse edital, não só nesse item de tempo médio de julgamento das ações de violência doméstica, é essa redução de 0,1 pontos para cada dia que estiver acima do tempo médio, porque é uma concorrência mais efetiva, né? E você consegue acompanhar a sua evolução. A cada evolução, você melhora um pouquinho na pontuação. Para esse item aqui, é aí que eu sugiro. Não sei se todos leram já o edital. O edital, ele tem um anexo de agrupamentos que vai trazer as varas pertencentes a cada agrupamento e o número do agrupamento. Então, esse agrupamento 6. Aí vai ter as varas do agrupamento 6, as varas do agrupamento 7. É importante vocês darem uma lida nesse anexo de agrupamento. Tem o anexo de movimentos também, tá? Então, nesse item, o que ele vai considerar? São processos das classes que estão no A.1, então classe 282, são as ações penais, competência ordinária, sumária.
competência do tribunal do júri, são essas as classes, que tenha pelo menos um dos assuntos de violência doméstica. Lembrando que lá no Projude, antes do assunto, da classe, fica o código CNJ. Então, esse código que vocês estão vendo aqui, se vocês digitarem ele lá, nas classes, ou nos assuntos, ou nos movimentos, vocês conseguem achar o respectivo. Ou então, vocês podem digitar na internet, TPU CNJ, que vai aparecer a TPU, dividida por classe, assunto e movimento, e é só digitar o código que vocês conseguem ver ele também. Por enquanto, alguma dúvida? Vou passar os agrupamentos. Se alguém ficar com dúvida, pode levantar a mão ou abrir o microfone, tá? Pode passar. Bom, esses são os agrupamentos que entraram para esse item, né? Um item que vale muito ponto, 50 pontos, é muita coisa. Pode sim, né, a unidade que atingir essa pontuação, muito provavelmente fica bem mais perto de conseguir o diamante, a pontuação máxima. Entrou o grupo de juizado de violência doméstica específico, então o juizado de violência doméstica, como no ano passado, vai concorrer entre ele, só que esse ano tem itens específicos, né, da competência dele. Aí desce o próximo. Entrou o agrupamento 7, que são as varas criminais que cumulam competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as ações penais de violência doméstica. Esse grupo vai concorrer também entre eles, essas varas. Pode passar. Aí eu coloquei todos os agrupamentos. Eu não vou falar um por um, eu vou disponibilizar o material, né, o slide, e aí vocês podem constar e tem um anexo também. Eu quis trazer aqui para ficar mais fácil, para vocês saberem se a unidade de vocês estão concorrendo ou não com esse item 3.8, que é o tempo médio de julgamento das ações de violência doméstica e feminicídio. Pode passar. O grupo 10, que é civil e criminal, pode passar. O grupo 11, pode passar. O 20, que é o de vara única, né? Pode passar. Os movimentos que serão considerados para cálculo nesse item são os movimentos da hierarquia 193 com resolução de mérito, tá? Então, só considerarão aqui nesse item as ações de violência doméstica e os feminicídios julgados com resolução de mérito, tá? Os julgados sem resolução de mérito não entrarão no cálculo nesse item. Pode passar. Nesse aqui, eu trouxe um exemplo na prática para mostrar para vocês como que é calculado o tempo médio de julgamento das ações penais de violência doméstica e feminicídio. Então, vamos lá. A primeira coisa que é identificado é a classe processual. Lembra que lá na hora que eu compartilhei o item, fala assim, processos das classes tais, que é o A.1. Então, primeiro que só vai considerar isso daqui que eu vou mostrar agora para vocês, os processos que pertencem àquelas classes. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma medida protetiva de urgência não vai entrar porque a classe dela não entra no grupo de classes desse item. Uma classe de inquérito policial não vai entrar. Então, vamos supor que uma ação penal, procedimento ordinário, que não teve a classe alterada, ela era inquérito policial e não teve a classe evoluída para ação penal, procedimento ordinário. E esse processo com a classe errada de inquérito policial é julgado, não vai ser contabilizado, tá? Então, primeira coisa, classe processual. Tem que estar todas as classes indicadas. As classes são ação penal, competência do tribunal do júri, ação penal, procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Essas são as classes. Deixa eu ver. O sumaríssimo entra também. E o militar ordinário. Essas são as classes que entrarão aqui para a gente na Justiça Estadual, nesse item. E os assuntos de violência doméstica. Os assuntos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá lá descrito um por um nos itens, no primeiro slide, um dos primeiros slides que eu compartilhei, que tá o critério, tem lá o código de cada assunto. Então, o primeiro filtro que é feito são os processos dessas classes e desses assuntos. Cumulado, tá? Tem que ter a classe e o assunto. Se tiver só o assunto,
de violência doméstica, mas não tiver a classe, ele não é contabilizado, tá? Então, é a união de classe e assunto, das classes e assuntos listados lá no anexo do edital. E aí que tiveram um movimento de julgamento com resolução de mérito. Aí eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês como que é calculado. Então, aqui a gente tem um processo que foi distribuído em 26 de janeiro de 2021. Processo distribuído em 26 de janeiro de 2021. Movimento distribuição, tá vendo? Processo distribuído. Esse nome, processo distribuído, que é o evento 2 do Projut, é o que vai marcar o início do marco temporal do seu tempo médio de julgamento. E quando vai fechar esse cálculo do tempo médio? No momento em que for proferido um movimento de julgamento com resolução de mérito. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, procedência em parte, mas nós temos vários exemplos no slide anterior tinha um rol com vários exemplos com resolução de mérito, e todos eles serão considerados. Então, sempre que tiver julgamento, o segundo nome com resolução de mérito, sempre vai impactar no tempo médio de julgamento. Quando o magistrado profere esse movimento com resolução de mérito, independente do que está na terceira hierarquia aí, procedência em parte, ou procedência, ou improcedência, ele entra no cálculo. Aqui, foi julgado dia 3/11 de 2022. Aí eu coloquei aqui o que resultou nos dias 646 dias. Então, esse processo específico, ele levou 646 dias para ser julgado. Como que é feito o cálculo? Aí na unidade de vocês, sempre que for identificado um processo nesses parâmetros que eu disse, nessas classes, nesses assuntos que tiveram um movimento de julgamento com resolução de mérito, é feito o cálculo dos dias e depois, o que eles fazem? Vamos supor que tiveram 10 processos julgados com resolução de mérito que entra nesse parâmetro que eu falei. Eles vão pegar a quantidade de dias desses 10 processos, somar e dividir pela quantidade de processos que tiveram esse movimento de julgamento. Então, a quantidade de julgado com resolução de mérito. Não é pela quantidade total de processos da vara, é a quantidade total de processos que receberam um movimento de julgamento com resolução de mérito. Entenderam? Alguma dúvida? Acho que tem dúvida no chat, né? Deixa eu ler. Brena, posso só complementar Claro, a informação? Que é importante também a questão do movimento de recebimento de denúncia. Esse movimento, ele também é considerado como um de distribuição do processo. Então, pode acontecer de ter inquéritos na unidade de vocês com esse movimento de recebimento de denúncia, e ele vai ser contabilizado. Ou em outras classes, como a Brena já relatou. Mas é importante que no inquérito, mesmo tendo recebimento de denúncia, vocês evoluam a classe para a ação penal, que foi uma dessas que a Brena já falou aí para vocês. Muito bem lembrado, Lud. Essa parte é importantíssima, pessoal. Olha só, o processo que tem um movimento de recebimento da denúncia, só ressaltando que a Lud falou que é muito importante. Quando tiver o movimento de recebimento da denúncia, aí a gente vai contar da data do recebimento da denúncia e não da data da distribuição, tá? Aqui tinha uma pergunta se para pontuar é até a sentença ou até arquivar. Eu acredito que eu já respondi, né? Que aí a gente falou aqui sobre o movimento, que tem que ser com resolução de mérito. Então, para esse item de tempo médio de julgamento, para qualquer outro que seja tempo médio de julgamento, não vai considerar arquivamento. Vai considerar o julgamento, tá? E nesse caso aqui, ele é mais específico, ele quer o julgamento com resolução de mérito. Mais alguma dúvida? A gente pode seguir? Pode passar, então. Tempo médio de análise da medida protetiva. Lei Maria da Penha. Esse outro foi um novo item também, e ele é bem específico e é contado em horas, tá? Então, ele vai falar que unidades judiciárias
com uma média de até 12 horas, vai ganhar 40 pontos. Novamente, pessoal, é muito ponto, tá? 50 do outro item, mais 40 desse, a gente já vai para 90 pontos. No Goianão, se vocês forem somar a distribuição de pontos, né, Lud, vocês vão ver que esses itens, eles têm um peso muito grande, tá? É muito importante a unidade que conseguir esses pontos, elas certamente sairá na frente das demais. Unidades judiciárias com a média de até 24 horas, 30 pontos, e 48 horas, 20 pontos, tá? Ressaltando que não vai contar em dias, né? Em horas. E nesse item aqui específico, ele vai considerar processos das classes 1268 ou 12423. Pelo que eu me lembro de cor, são as classes medida protetiva, né? Lei Maria da Penha, em criminal, e a outra é no infracional. Que tenha, né, Lud? E que tenha uns movimentos, esses movimentos aí, eu vou falar deles especificamente no próximo slide, que é muito importante a gente falar desses itens. Outra coisa que eu não falei no tempo médio de julgamento, que se aplica a ele também, que eu vou falar agora, é a data, tá, pessoal? Não sei se vocês observaram, mas agora o Goianão, ele vai até 31 de outubro. Tá? Então, o prazo reduziu, antes era de janeiro a dezembro, agora o prazo é de janeiro, nesse item específico, é de janeiro a outubro. Então, as medidas analisadas em janeiro e até o dia de hoje, elas já estão sendo contadas para o tempo médio, assim como os julgamentos com resolução de mérito. Todos já proferidos desde janeiro, né, já estão entrando para o cálculo de vocês, tá? Pode descer. Aí eu trouxe os agrupamentos que serão cobrados. Novamente, eu não vou passar um por um, porque vai demorar, né? E depois para a gente ganhar tempo. Então, o juizado específico, as áreas criminais, pode passar. São os agrupamentos que serão cobrados esses itens. Gabriel, pode falar. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Brenda. Brena, a respeito desse item, eu tenho duas dúvidas em particular. A primeira diz respeito à contagem de horas. No painel Gestão à Vista, eu já tenho atualizado a informação de 2024 quanto às medidas protetivas, ele ainda é feita a aferição por média de dias, não é? Então, quando nós saberemos qual é a nossa média de horas? A segunda dúvida aqui em Goiânia, em particular, as medidas protetivas de urgência surgidas após o horário do expediente, elas não são enviadas para o juiz plantonista semanal, salvo aos finais de semana e feriados e recesso. Então, essas medidas geralmente chegam à noite para nós aqui em Goiânia. E elas ficam no gabinete até a análise da magistrada, que se dá 1, 2 horas da tarde. Inevitavelmente, esse período de 12 horas já passou, né? Haverá alguma orientação para as delegacias para que enviem essas medidas protetivas de urgência após o horário de expediente para o juiz plantonista semanal, a quem caberia a análise dessas protetivas? E, por enquanto, é isso. Muito obrigada, Gabriel, pela participação. Bom, a primeira dúvida sobre quando será disponibilizado no painel Gestão à Vista a relação por horas, né? O desempenho das unidades judiciárias por hora. O que está disponibilizado atualmente lá no painel é do prêmio CNJ de qualidade. Por isso que ele está em dias, porque no prêmio CNJ de qualidade, Goiás concorre em dias. Tá? E aquele painel ele é específico para monitoramento do CNJ de qualidade. O painel de monitoramento do Goianão, ele ainda vai ser lançado e a data prevista é 23 de fevereiro, na Semana da Inovação. Terá um webinário de lançamento do painel. Então, aí nesse painel específico do Goianão já será contado em horas, tá? A segunda dúvida. Então, 23 de fevereiro, né? Tá bem pertinho. Segunda dúvida. Quantas medidas protocoladas após o horário de expediente? Quanto a esse assunto, eu preciso verificar. Não tem algo ainda definido, né? A gente pode levar como como uma pergunta, né? Uma dúvida aqui da oficina.
e ver aqui na presidência se terá alguma orientação para as delegacias ou não. A gente pode organizar para ver essa questão e a gente avisa vocês lá no grupo, pode ser? Então, vamos continuar. Pode compartilhar lá novamente. Eu trouxe aqui a média atual de análise das medidas protetivas. Ela está uma média alta. Do ano passado para esse ano subiu bastante, então eu não sei bem se foi durante o recesso, por que subiram tantos essas medidas protetivas. Então eu fiz questão de trazer aqui o painel atual, lembrando que essa média que eu estou trazendo aqui é em dias, né, não é em horas, mas está uma média bem alta, referente a, se a gente for levar em consideração o ano passado, subiu bastante, tá? Muitas medidas protetivas analisadas, mas uma média alta. Pode passar. Ao analisar os processos, pode passar. Ao analisar os processos dessas varas que estão com a média alta, o que eu verifiquei? Muitas, a média não está alta em razão de uma demora na análise da medida protetiva. Ela está alta em razão por não estar sendo utilizado o movimento de análise corretamente, tá? Então, nesse momento, eu peço a atenção de todos, porque eu vi que tem muitas medidas, até entrei em contato com a Lucelma, né, na hora, a gente percebeu que tem muitas medidas protetivas sendo analisadas em prazo, assim, de 5 horas, 10 horas, porém, como não alimenta o movimento TPU corretamente, esse cálculo fica errado. Não por erro do cálculo, mas por erro de alimentação no Projud. Tá? Então, por isso eu peço muita atenção neste momento para que a gente consiga alimentar o Projud corretamente, para ele mostrar a nossa estatística real da nossa produtividade. Porque uma medida protetiva analisada com 5 horas, né, e aí não é lançado o movimento correto, ela fica pendente. Aí vamos supor que daqui 5 anos o juiz desse o movimento de análise da medida, vai ficar como se esse processo tivesse demorado 5 anos para ser analisada a medida protetiva, sendo que, na verdade, demorou apenas 5 horas. Então, assim, eu peço muita atenção mesmo para a gente evitar esse tipo de erro nas medidas protetivas. Então, aqui eu trouxe a tela de pré-análise do gabinete, já tirei o print lá da tela. Quando eu vou digitar, fiz a minuta de análise da medida protetiva, logo abaixo tem um campo para eu informar o código TPU, cliquei nele, digitei medida protetiva, vão aparecer esses aqui, tá? Eu circulei aqui de vermelhos, que são considerados para cálculo neste item de análise da medida protetiva. Aqui, o que ele considera? A medida protetiva chegou. Esses são os movimentos iniciais de análise da medida protetiva. Então, o juiz pode conceder a medida protetiva, ele pode conceder em parte, ele pode homologar a medida concedida por autoridade policial, ele pode não conceder a medida ou ele pode revogar. Tá? Chegou a medida protetiva, um desses movimentos, ele tem que ser proferido no processo para calcular o tempo médio de análise da medida protetiva. Qualquer movimento diferente desse não será, prejudicará o cálculo de tempo médio da sua unidade. E eu vou explicar no próximo slide aqui, mais um pouco sobre o cálculo. Pode passar. Aí, o que eu fiz? Eu tirei alguns prints dos movimentos que eu vi que foram proferidos errados, tá? Então, por exemplo, esse aí, decisão, incidente ou cautelar, procedimento resolvido. Tá vendo que na própria descrição do movimento está escrito concede MPU? Ao abrir o arquivo, eu vi que se tratava, na verdade, de uma concessão de MPU. Então, esse movimento, decisão, incidente ou cautelar, procedimento resolvido, ele não é calculado para fins de análise da medida inicial, tá? A análise de concessão ou não concessão. O movimento de análise inicial tem que ser obrigatoriamente um daqueles que eu mostrei. Então, por mais que tenha escrito na descrição concede, a gente não calcula por essa descrição. Essa descrição é livre. O que a Lud vai olhar quando ela for fazer os painéis
é o código que está por trás desse movimento, né? E o código do movimento de decisão, procedimento resolvido, ele não está no rol de movimentos admitidos para o critério de análise da medida protetiva, tá? E esse outras decisões, esse movimento, pessoal, ele tem que ser utilizado apenas se não tiver um movimento específico, tá? Eu abri esse documento, ele se trata de uma não concessão da medida protetiva, então, como tem um movimento específico, eu não posso utilizar outras decisões. Não só nesse cenário de medida protetiva, mas qualquer outro processo, tá? Qualquer outra fase, eu nunca vou usar outra decisão, sem pesquisar se existe um movimento específico. Esse é um movimento genérico que deve ser utilizado apenas na ausência de um movimento específico e exclusivamente nessa hipótese, tá bom? Pode passar. Aí eu trouxe um caso prático do cálculo para mostrar para vocês o tanto que prejudica se colocar um daqueles outros movimentos. Esse processo aí, não, e reparem que naquele print que eu tirei é a data, tá? Então, são processos novos, processos que estão pendentes, tá vendo? Janeiro de 2024. Então, esses 2 processos aí foi analisado com menos de 24 horas. Os 2, mas a gente não vai conseguir ler isso. Agora, esse outro, aí eu trouxe para a gente fazer o cálculo, tá? Então, esse aí é um movimento de decisão, concessão da medida protetiva. O cálculo, ele é feito do movimento de distribuição, processo distribuído, até a data que foi proferido um movimento daqueles que eu citei, de análise da medida. Percebe que se passar 2 anos, 3 anos, 5 anos, se o movimento de análise da medida protetiva for proferido agora, que é no período de vigência, vamos supor que você tem uma medida protetiva de 2010. Ela nunca recebeu um desses movimentos de análise da medida protetiva. Se você analisar a medida protetiva hoje, que é o período de vigência do prêmio, que vai de janeiro de 2024 até 31 de outubro, e nunca tiver tido outro movimento no processo de análise da medida protetiva, vai ser feito o cálculo da data de distribuição de 2010 até a data de hoje. Percebem a gravidade? Então, um processo de 2010 que nunca teve um movimento de análise da medida protetiva, nesse ano é proferido um movimento de análise da medida protetiva, o cálculo é feito nesse momento. Então, por que muitas varas às vezes ficam indignados, né? Assim, né, Lud? Fica bravo com a gente, liga aqui, liga para a Lucelma, reclamando de estar com um tempo médio muito alto, sendo que é uma vara que todos trabalham arduamente para manter essa medida analisada muito rapidamente. Muitas das vezes que a gente vai analisar os processos, é essa alimentação errada da TPU, tá? Então, esse aí, o processo foi distribuído 12h41, meio-dia e 41, e o magistrado assinou, né, um magistrado muito eficiente, assinou 11 horas a medida protetiva, ele teve 10 horas, né, e 37 minutos de prazo até que ele analisou essa medida. Então, o cálculo ele é feito no momento em que desce o movimento de análise da medida. E aí, como que a gente vai fazer depois? A gente vai somar todas as medidas protetivas analisadas, todos os movimentos de análise da medida protetiva, vai somar os dias de cada um e depois vai dividir, nesse caso aqui, já é pelo total de medida protetiva da vara, não é? Né, Lud, já é diferente do outro cálculo. O outro cálculo, a divisão é pela quantidade de processos devidamente julgados. Nesse caso aqui, é a quantidade de processo com a classe Lei Maria da Penha, não é? Ou é igual ao outro? Não, esses aí são. Os processos precisam ter a classe da medida protetiva, aí precisa ter o lançamento da concessão ou não da medida protetiva, que é o movimento de decisão. Tem que ser dessa forma. Aqui não tem aquele caso, por exemplo, recebeu movimento de denúncia, ou teve evolução de classe, é a classe da medida protetiva desde o começo. Certo. Tem uma dúvida no chat, eu já passo para o Gabriel, vou só ler ela aqui. Caso a decisão que deferiu a medida esteja com a TPU errada,
Deixa eu ver aqui. Ah, sumiu o chat. Aqui. Caso a decisão que deferiu a medida esteja com a TPU errada, ela para de prejudicar o tempo médio. Quando for arquivada, não, depende, né? Como assim a TPU errada? Não vai ter movimento de análise da medida, é isso. Se sim, para, né, Lud? Uhum. Se for um movimento que tiver sido lançado erroneamente, quando você baixa esse processo, ele já deixa de estar pendente. Então, ele vai sair da O contagem. cálculo, né, do total de processo. Uhum. Gabriel, você quer ir perguntando? Eu vou ver esse aqui da Emanuele. Já te respondo, Emanuele. Deixa eu só ouvir o Gabriel. Eu mandei no chat 3 processos que exemplificam a situação que nós estamos passando em Goiânia. O tempo médio da minha unidade está 0,75 dias de média de análise. Só que esses 3 processos, por exemplo, esses 3 processos vão nos prejudicar sobremaneira no tempo médio de análises protetivas. Esse processo final 12,26, ele foi distribuído dia 3 de fevereiro, um sábado. 3 de fevereiro. Certo. Ele vai ser analisado hoje por volta das 2 da tarde. Olha o absurdo que as delegacias fazem. Isso é todo final de semana. Toda segunda-feira chegam para nós esses processos. O segundo processo, final 89.49, foi distribuído dia 4, ontem, domingo, 6 da tarde. Tinha um juiz plantonista para analisar essas protetivas. Por que não foram enviadas por juiz plantonista? Então, quando Entendi. A essas medidas delegacia forem não encaminha analisadas, para o juiz plantonista, é isso? encaminha, só que continua encaminhando para o juiz natural também da violência doméstica aos finais de semana. Isso não atrapalha o nosso tempo médio, entende? Nas Entendi. conversas de bastidor aqui, todos os juízes analisam as protetivas no dia. Não Sim. tem em Goiânia outro juiz que analise no dia seguinte, a menos que elas sejam distribuídas após o horário de expediente. Então, é um pleito que eu trago a vocês com muita sensibilidade, para as delegacias enviarem essas protetivas para o juiz plantonista. Isso é perigoso para a vítima, que está em situação de vulnerabilidade e risco perante o agressor, e estatisticamente é prejudicial para a unidade. Não é? Então, o nosso tempo médio, sem dúvida, vai subir em decorrência desses 3 processos. Obrigado. Isso que o Gabriel está falando tem total razão, e isso aconteceu muito conosco aqui no primeiro juizado durante o período de recesso, Gabriel. Durante o período de dezembro, né, de 20 a 31 de dezembro, e 1º a 7, 8 de janeiro. Inclusive, eu liguei nas 2 delegacias aqui de Goiânia, tanto na primeira quanto na segunda, e na de Aparecida de Goiânia também, porque estavam enviando algumas, porque lá tem uma rotatividade muito grande de servidores. Então, o que é passado para uns, por exemplo, olha, não é para encaminhar para o juízo titular, para o juízo natural, é para encaminhar para o plantão macro-região 1. Ah, doutor, não sabia disso, senhor, desculpa, agora vou protocolar lá então na macro-região 1. Tá bom, mas aquele lá que ele protocolou ficou. Então, ou seja, eu durante o recesso, já tive que determinar o arquivamento de várias medidas protetivas para que elas, que depois foram encaminhadas para o plantão, para que elas não contabilizassem na questão dos dias, né, da média de dias de apreciação. E teve uma em específica, até eu liguei lá na segunda DEAN, e isso que o Gabriel falou, a questão envolvia até a mãe e a pessoa menor, salvo engano, a filha. Então, ou seja, era uma questão que envolvia crime de natureza sexual. Eles protocolaram, salvo engano, no dia 1º, no dia 2 de janeiro, aqui, né, na tela do primeiro juizado. Eu falei, olha, gente, olha a responsabilidade. Essa pessoa vai ficar praticamente uns 10 dias sem a medida protetiva de urgência, porque vocês protocolaram, ao invés de protocolar no plantão macro-região, protocolaram aqui na distribuição normal. Isso, se acontecer alguma coisa, né, envolve menor, envolve violência doméstica, e aí? Quem que se responsabiliza por isso, né? Depois a responsabilidade vem para cima de nós, vem para cima do judiciário. Porque o judiciário não explicou direito que tinha que protocolar junto ao plantão forense, etc, etc. Enfim,
Durante o recesso, eu liguei nas duas delegacias aqui de Goiânia, na delegacia de Aparecida de Goiânia, para que não fizessem esse protocolo, porque vários servidores estavam fazendo o protocolo no expediente normal e esquecendo de protocolar na macro-região 1. Certo. Então, Breno, eu, com eu tenho licença. duas sugestões. Pode falar, Gabriel. Com licença, só para reforçar o argumento, para esse tópico 3.9 ser justo, porque o prêmio pretende ser justo, analisar de maneira líquida os dados, essas mudanças precisam acontecer. Essas protetivas solicitadas aos finais de semana e feriados devem ser distribuídas ao juiz plantonista, bem como as medidas distribuídas após o horário de expediente devem ser distribuídas ao juiz plantonista, sob pena de prejudicar a unidade judiciária. Entende? Sim. É preciso fazer essa alteração urgencialmente, sabe? Então, o que eu sugiro é que seja feita uma ação da coordenadoria, né, da mulher, junto à coordenadoria do plantão, e não só oficiar, talvez eles estejam com alguma dificuldade, então talvez elaborar um manual, né, um passo a passo sobre essa distribuição, porque pode ser que eles não estão fazendo essa distribuição para o plantão em razão de alguma dificuldade, então a gente precisa verificar com a delegacia se existe alguma dificuldade. Se lá na delegacia tem uma rotatividade de novos servidores protocolando essas medidas, então é mais interessante ainda ter um manual para que os novos servidores já tenham esse passo a passo em mãos ao realizar a distribuição da medida, né? E eu acho que isso já resolveria uma ação da coordenadoria com a coordenadoria do plantão, para a gente verificar. Inclusive, uma coisa, Lucelma, que eu sugiro a gente adicionar nessa ação de coordenadoria da mulher e coordenadoria do plantão é que protetiva para o plantão corretamente, que o juiz também faça análise da medida com o movimento correto, né? Que também é outra reclamação, né, de algumas unidades que não tem sido lançado o movimento correto durante o plantão. Então, novamente, surge a oportunidade de elaboração de manual, né? Alguns plantonistas atuam mais em varas cíveis, né? Então, no plantão surge essa dificuldade de qual movimento descer ao analisar uma medida protetiva. Então, eu acho que a gente pode organizar isso, né, Lucelma? Juntas a gente tenta ver alguma forma para resolver isso com urgência, né? Como o Gabriel disse, é bem urgente isso daí. E aí verificar já... Então, são 3 coisas. A terceira é verificar a distribuição após o horário expediente para o plantão também. Agora eu queria voltar, pode ser assim, Gabriel? Agora eu quero voltar na pergunta da Emanuele, que ela é muito importante. Lucelma, se você puder compartilhar a tela do início do item 3.8, não, 3.9, está um pouquinho atrás. Que é muito importante a gente repassar isso daqui para não ficar nenhuma dúvida. Aí, olha só. A Emanuele perguntou o seguinte, aí se eu falar, tiver errado, Emanuele, você pode abrir o áudio, tá? Para complementar. Pelo que eu entendi lá no chat. Ela tem um processo que está com a classe medida protetiva e foi feito um movimento errado. Concedeu a medida, mas colocou o movimento decisão, outras decisões. Aí ela perguntou, se arquivar esse processo, para de impactar. Então, vamos por partes na pergunta dela. Primeiro, esse processo que tem um movimento errado, ele não está impactando. Ele passaria a impactar se em algum momento descesse o movimento correto. Olha só, aqui no item, olha só, o tempo médio de análise é medido pelo somatório dos dias de distribuição, data de atuação e data da análise, dividido pela quantidade total de medidas protetivas analisadas, tá? Então, o cálculo, ele só é fechado no momento em que desce um movimento de análise. Qual que é o risco de ter esses movimentos errados? O processo foi distribuído em 2010, um exemplo. E ele foi feito um movimento errado, decisão, outras decisões. Agora, em 2024, porque isso aqui, ó, vai considerar as medidas, os movimentos de análise da medida proferida no período agora do prêmio. Então, de 1º de janeiro a 31 de outubro, todo o movimento de análise da medida protetiva, se ele for o primeiro do processo, ele vai fechar um cálculo aqui desse processo.
Entendeu? Então, independente da data de distribuição, lançou um dos movimentos de análise da medida protetiva nesse período, nesse momento vem e faz o cálculo. É nesse momento que é calculado. Então, aí o risco que você corre desses processos que não tem análise da medida correta é a qualquer momento analisar e aí o seu cálculo vai ficar errado. Por isso que é importante o primeiro movimento, a primeira coisa que é feita na análise, na medida protetiva, é um desses movimentos de análise da MPU. Logo, o arquivamento não tem impacto aqui, entendeu? Arquivar uma medida protetiva não tem impacto no tempo médio de análise da medida protetiva. O que vai ter impacto é uma minuta, né, um movimento de análise da medida, que é um daqueles que está aqui no slide, e está lá no anexo também, concessão, não concessão, homologação, nesse período de referência. Será que ficou alguma dúvida? Ou sobre isso deu para entender? Ah, entendeu. A Laene, só ler outra no chat aqui, a Laene falou que a DEPOL tem muita dificuldade nessas questões, o manual seria importantíssimo. Então, né, mais uma vez a importância do manual. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não tem. Podemos seguir, então? Aí, sobre... Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu trouxe aqui no slide para facilitar os assuntos, tá? De violência doméstica. Pode passar. A questão da suspensão, eu expliquei no outro webinário. Aí eu queria só ver com vocês se resta alguma dúvida, se vocês querem que eu explique novamente essa parte da suspensão, que também é muito importante. A Ariane perguntou se a questão da mudança de classe é feita pela serventia ou pelo assistente na hora da pré-análise. A alteração de classe e assunto, ela é permitida para os dois perfis do Projude, tanto o perfil de assessor quanto o perfil de escrivania, de analista judiciário primeiro grau e de técnico também. Todos esses perfis conseguem realizar a alteração da classe. Então, vamos supor que você é assessor numa vara, você consegue ir lá e alterar a classe dela ou o assunto, tá? Agora, para definir, assim, eu acredito que seja ambos, né, o cartório e o gabinete são responsáveis sempre que analisar o processo, conferir se a classe está correta. Porque, de repente, se você tem um processo com a classe medida protetiva, que não é uma medida protetiva, né, aí, ou ao contrário, vamos supor que você tem um processo que é medida protetiva, desceu o movimento de análise da medida protetiva. Se ela não tiver com a classe, não vai contar, tá? Então, vamos supor que tem lá vários processos com classe de inquérito, mas é tudo medida. E as medidas foram analisadas em 2 horas. Nenhum vai entrar no cálculo. Você vai perder esses processos. Pediu para explicar novamente a suspensão, tá? Pessoal, é o seguinte, sobre a suspensão, primeiro que é muito importante utilizar a suspensão quando a lei autoriza, né? A gente não faz aqui uma sugestão para vocês ficarem suspendendo o processo quando sem previsão legal. Então, a sugestão aqui é para que quando tiver previsão legal, que essa suspensão seja cumprida de maneira correta, tá? É muito simples, é só clicar na suspensão que, de fato, coloca o processo na suspensão, é o gerado pela pendência, tá? Então, aí eu coloquei no slide, né? É só clicar na canetinha, gerar uma pendência, pode passar. E aí, quando você colocar gerar a pendência, tem uma pendência chamada suspensão, você vai colocar a quantidade de dias, e ao finalizar essa pendência, ela vai gerar esse movimento aí no processo, ó, despacho, suspensão, sobrestamento. E ele vai alterar o assunto, o status do processo para suspenso, tá? Ao inserir a pendência de suspensão, já gera essas duas coisas no processo. Gera o movimento e altera o status. Se a suspensão for feita de outra forma que não seja essa, não é contabilizado. Por exemplo, o classificador não suspende, aguardando decurso de prazo não suspende. A única forma que suspende um processo é pela pendência suspensão.
finalizar da mesma forma. Existe uma outra suspensão que não está no slide, que é a por repercussão geral, tá? Que já é diferente. Mas eu acho que no caso de vocês usam, Gabriel? Geralmente, eu não sei se aplica repercussão geral muito aí. Não, geralmente não. Mas eu posso disponibilizar o manual de suspensão lá no grupo. Ele tem os 2 tipos de suspensão, prontinho, tá? Brena, Oi, posso, pode falar. posso, posso fazer uma Claro. pergunta para você? Pode. Tô com medo. Não, a Brena agora vai falar uma coisa importante, pessoal. A gente percebe que o pessoal tem dúvidas sobre o lançamento da suspensão, se ela pode ser feita pelo gabinete ou pela escrivania. Isso chega muito para a gente. E a Brena, já vi a Brena explicando essa diferença. Você podia falar aqui para a gente, Brena? Eu tava só me distraí um segundinho. A diferença entre o quê? Que eu tava lendo a pergunta do Lucas. Desculpa, Ludi. Não, imagina. É que o pessoal pergunta muito se a suspensão pode ser feita pelo gabinete, e se são os movimentos do magistrado, ou se é pela Ah, serventia na casa da pendência. perfeito, perfeito. Olha só, o magistrado, quando ele determina a suspensão, ele desce o despacho de suspensão, a decisão no movimento, que fica escrito suspensão. Mas esse movimento do magistrado, ele não insere o processo na suspensão. A única coisa que insere o movimento na suspensão, o processo na suspensão, é um ato da escrivania, tá? Que é a geração da pendência suspensão. Tá? Pendência e suspensão. É a única forma. O gabinete, o magistrado, ele não insere de fato o processo na suspensão. Ele determina a suspensão do processo, mas quem vai lá, tira o processo da caixinha de ativo e coloca o processo na caixinha de suspenso é a escrivania, tá? O Lucas perguntou: caso um processo seja distribuído do plantão com a TPU errada e seja realizada a correção em seguida pelo juiz competente, o prazo de análise da medida de proteção será contado da data da correção? Não, não será contado da data da correção, tá, pessoal? Então, é assim, a gente tem que fazer uma ação aqui para que seja feita uma decisão correta no plantão. A data sempre vai ser contada, data da distribuição, data de análise da medida protetiva, que é um daqueles movimentos. Independente, não tem como identificar esse tipo de erro, entendeu? E alterar. Essa regra, ela é estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, não tem como a gente alterar a regra. Data da distribuição, processo distribuído e a data da primeira análise da medida protetiva. Ou seja, depois você vai lá, deu o primeiro movimento de análise, teve de novo, aí vamos supor que depois revogou, ou sei lá, teve outro movimento. Eu vi que tem alguns processos que tem um movimento de decisão, concessão, e eu não sei, eu acho que é na reavaliação, tem aí o juiz desse outro movimento de concessão. A gente não vai contar esse segundo, tá? A gente vai contar o primeiro. Então, por mais que seja proferido um movimento agora, no período de referência, a gente não vai considerar ele, se já tiver tido um, tá? É sempre o primeiro movimento de análise da medida. Pode ser feita essa suspensão na medida. Aqui o juiz determina a medida por 180 dias, intima as partes, já pode suspender. Então, a suspensão da medida protetiva já é um fluxo que tem que ser combinado com o magistrado, tá? Se o magistrado entender que deve suspender a suspensão, aí vocês podem suspender. Se o magistrado entender que é arquivo ou que fica em tramitação, aí é critério dele, tá? O magistrado que tem que definir e colocar na decisão dele se vai suspender ou não. Está vigente a suspensão das MPUs após o cumprimento da medida? Fui informada que a corregedoria tinha orientação a não suspender. A Laene perguntou se tem alguma informação sobre a corregedoria estar orientando ou não a suspensão. Eu não tenho conhecimento. A gente pode verificar, né, Luciel? Me mandar lá no grupo para vocês. A gente pode verificar com a corregedoria se tem algo nesse sentido. Mas caso não tenha, é o magistrado quem decide, tá? O melhor fluxo para essa medida protetiva. Então, né, para encerrar, temos 2 minutinhos só. Só quero ressaltar para vocês que...
Deixa eu ver aqui se tem Brena, mais sobre alguma o coisa. horário, eu acho que a gente pode combinar. Podemos, se você não tiver um compromisso, podemos estender um pouco mais, uns 15, 20 minutos, se todo mundo tiver de acordo. Eu queria só ressaltar a parte de audiência, tá? Na parte, o que que acontece? A ferramenta de audiência, eu acho que passa para eu ver se tá aí, eu acho que eu não coloquei. Eu coloquei o status suspenso, né? Para mostrar para vocês, pode passar. Lembrei que eu ia falar. E ele sai do quadro de ativo para suspenso. Lucelma, uma sugestão é colocar os processos, não, né, não é uma sugestão, óbvio que não é uma sugestão para as varas especializadas, né, porque senão todos os processos terão esse classificador, mas para as varas que não são especializadas, né, varas única, que tem na serventia criminal processo de várias naturezas, né, várias tipificações, então uma sugestão é colocar o classificador Campanha Protege e Julga, tá? Nas ações de violência doméstica, feminicídio e medida protetiva para facilitar a identificação. Como o julgamento desse processo ele tem que ser mais célere, né, do feminicídio, principalmente, então a gente sugere que seja colocado esse classificador para sempre vocês conseguirem analisar e ver lá pelo sistema controle. Fica mais fácil o monitoramento, em varas únicas, tá? No juizado especializado não tem como, que tudo vai ser, né? Protege e julga. Aí, Lucelma, se puder voltar para mim no movimento de incidente resolvido, só para eu falar sobre ele. Eu vou mandar no... pode voltar? Vou falar. Pode voltar. Aí, obrigada. Mais um, passa um para frente. É esse aí. Pessoal, antes, Lucelma, se você puder encaminhar no chat as planilhas que eu te mandei, eu encaminhei para a Lucelma as planilhas das medidas protetivas distribuídas até 2 dias e entre de 2 dias a 5 dias, de 5 a 10. Eu coloquei todas lá. Aí ela vai mandar as planilhas para vocês, se vocês puderem analisar esses processos que estão pendentes de medida protetiva, de análise, né, da medida protetiva. Agora, o outro aviso que eu tenho, obrigada, Lucelma, ela já mandou. Outro aviso é sobre o movimento de decisão, incidente ou cautelar, procedimento resolvido. É o seguinte, agora, encerro o assunto sobre o prêmio Goianão, né? Eu já falei sobre os 2 critérios do Goianão e agora eu quero falar para vocês sobre Meta 8, tá? É importante não misturar as duas coisas. Uma coisa é o tempo médio de julgamento da ação de violência doméstica e do feminicídio, tempo médio de análise da medida protetiva. E outra coisa é a Meta 8, tá? Então, agora, sobre a Meta 8. A Lucelma mandou também a lista de frequência para vocês irem assinando. Então, sobre a Meta 8, esquece o prêmio, pelo amor de Deus, não pode confundir. Esquece o prêmio, foco Meta 8. A Meta 8, ela exige que o Tribunal de Justiça, e não é por vara, né, já é todo o Tribunal Estadual de Goiás, julgue uma porcentagem de processos de violência doméstica, feminicídios, distribuídos até, eu acredito que agora seja 2020, né, que atualizou o ano, né, eu acho que é 2020 ou 2021. E aí, o que acontece na Meta 8, tá? Especificadamente, entra na Meta 8 medida protetiva, tá? E aí, a medida protetiva, para ela sair da Meta 8, tem algumas formas. Aí, a primeira é suspender o processo, tá? Então, medida protetiva considerada na Meta 8. A Lucelma mandou aqui, ó, ajudou demais. Então, a Meta 8, identificar e julgar até 31/12 de 2024. Então, nós temos até dezembro, 75%, eu acho que diminuiu, não diminuiu, Ludmila? Parece que era 80%, dos casos de feminicídio distribuído até 31/12 de 2022. Eu estava muito atrasada, já é 2022. Então, todos os processos distribuídos até 2022. Eles diminuíram o percentual, mas aumentaram o período de referência da meta, né? Tá. Então, e 90% de violência doméstica distribuída até 31/12. Gente, é uma porcentagem, né? É bem difícil, não é tão fácil bater a Meta 8. Então, vamos lá.
Na meta 8, medida protetiva vai entrar, tá? E aí as formas para essa medida protetiva não impactar na sua meta 8 ou ter impacto positivo, né? Não impactar negativamente. Primeira hipótese, você pode suspender essa medida protetiva, porque todos os processos suspensos saem do cálculo da meta 8, né, Ludmila? É isso mesmo, né? A segunda forma, arquivar, né? Arquivar, sempre que você arquivar um processo, ele sai de tudo. Arquivar. A terceira forma é você lançar um movimento de decisão, incidente ou cautelar, procedimento resolvido. Se você lançar esse movimento, ele sai da meta 8. E a última opção é você lançar um movimento de julgamento, tá? Agora, qual que eu devo usar? Aí, pessoal, é o magistrado. Se o magistrado entende que uma medida protetiva, ela é julgada em algum momento, e ela recebe um movimento de julgamento, ele profere uma sentença na medida protetiva, então ele vai usar movimento de julgamento, tá? Se ele profere uma sentença. Outros magistrados entendem que medida protetiva, por ser uma cautelar, ela não tem uma sentença, ela não recebe uma sentença de mérito. Então, aí a gente sugere que utilize esse movimento aí, decisão, incidente ou cautelar, procedimento resolvido. Aí tem a suspensão e o arquivamento, que também tira o processo. Quer complementar, Lud? Só a questão do arquivamento provisório, que ele também tira, né, o processo. E os movimentos de baixa, arquivamento, é o que acontecer primeiro no período. Então, se o processo, ano passado, ele foi julgado, ele não vai estar aparecendo esse ano para vocês julgarem ou baixarem, porque ele já teve um julgamento anterior. Então, é sempre o primeiro julgamento do processo, ou a primeira baixa. E são processos de conhecimento, então processos que estão na fase de execução também não são contabilizados na meta. Perfeito, Lud, muito Isso. obrigada. Alguma dúvida? E só um minutinho que eu quero me corrigir em relação à meta 8, é que eles também aumentaram o percentual de cumprimento, do Breno? Eu me confundi. Então, ela ficou mais audaciosa, essa meta, para os tribunais cumprirem. Se bem que perdão, é que eu só ia complementar que graças a Deus, a gente tem conseguido, né, cumprir a meta com excelência, né? A meta 8, mas ainda assim o CNJ sempre encontra uma maneira de apertar mais, né? Assim, só para fechar um pouco aqui a meta 8, pessoal, assim, a gente tem que lembrar sempre que por trás da meta 8, por trás dos critérios do Goianão, né, elas são traçadas, né, em razão de uma política pública, né, os processos de violência doméstica e feminicídio têm que ter uma tramitação mais séria, e por isso que tem esse foco sempre nelas. Então, assim, é sempre visando, né, a proteção da mulher, visando aqui a entrega de uma prestação jurisdicional mais séria, né? E a gente lida aqui com muitas metas, né, Luditão, geral, por isso que a gente às vezes tem que falar e tem que ir lá olhar, porque às vezes a gente confunde meta 8, meta 2, meta 4, é muita meta. Pode falar, Gabriel. Obrigado. Eu só vou trazer uma informação para vocês aqui da nossa prática. Essas protetivas, algumas têm sido suspensas aqui na unidade, depois de concedidas. Mas o que nós temos observado desde o ano passado? Se surge notícia de descumprimento dessas protetivas, a vítima vai até a delegacia e eles não têm o cuidado de pesquisar se o processo está ativo, está arquivado, está suspenso. Então, quando eles pesquisam o número do processo no qual haveria as protetivas e não alteram o status do processo, eles fazem uma nova protetiva. Então, só quando chega num juiz da comarca, ou, por exemplo, nós recebemos uma sexta-feira de Aparecida de Goiânia, uma protetiva nova, mas o promotor lá teve o cuidado de perceber que tinha protetivas aqui suspensas. Então, isso pode trazer alguma confusão nas delegacias e até para a vítima, que ela vai, caramba, minha protetiva foi arquivada e eu não estava sabendo. Mas não está arquivada por revogação, mas por questão de estatística. Então, aqui nós temos preferido usar o procedimento resolvido para evitar esse tipo de imbróglio, sabe? Perfeito. Lembrando que, novamente, né, assim, a gente vai pecar pelo excesso aqui, gente. Nunca, né, utilizar o procedimento resolvido no início. Chegou a medida protetiva, análise da medida. Esse procedimento resolvido,
o CNJ falou assim, olha, na Meta 8, eu quero saber se vocês estão analisando as medidas protetivas. E para isso, eu disponibilizo esse movimento, incidente resolvido, para você utilizar ele. Aí, nesse caso, alguns magistrados utilizam até o movimento de julgamento, mas não são todos que entendem que uma medida protetiva recebe uma sentença de mérito. Então, se não for o movimento de julgamento, tem que ser esse. Essa informação do Gabriel também é muito válida, Selma, porque talvez a gente até tinha identificado isso em outra reunião. Eles têm um pouco de dificuldade de encontrar os processos suspensos. Então, talvez a gente acrescenta naquele manual, entendeu? Alguma coisa para eles acharem os suspensos. Porque aí as varas que querem utilizar a suspensão, né? O magistrado não fica limitado, né? Se ele quiser determinar a suspensão, ele conseguir fazer isso e a gente passar as orientações para eles acharem os arquivados. A Ariane perguntou se a movimentação de revogação da medida protetiva conta para a Meta 8. Não conta, tá? Na Meta 8, ela vai contar movimento da hierarquia julgamento. E o revogação, ela é decisão, ela não é julgamento. Então, não considera. Tá? A única decisão, a única que considera na Meta 8 é esse procedimento resolvido. Aí, gente, posso usar esse movimento de decisão, procedimento cautelar resolvido em outros processos? Não, gente, não pode, né? Assim, esse movimento ele é específico para procedimento cautelar, em que não há uma sentença. Você não pode pegar os seus processos de violência doméstica e proferir esse movimento. É errado, né? A estatística vai ficar errado e isso não é certo. Tem que alimentar a TPU corretamente, né? A resolução do CNJ, acho que é a 356, que estabelece a TPU, ela determina, né, que nós, servidores dos tribunais, façamos a alimentação da TPU corretamente. É uma obrigação, né, nossa, não é facultativo, então não pode fazer isso, tá? A gente ensina aqui para vocês as movimentações que devem ser utilizadas para vocês aplicarem elas de acordo com a prática, né, Lucelma? Não para distorcer algum dado, alguma informação, tá, pessoal? Isso é muito importante. Inclusive, no edital do Prêmio Goianão desse ano, tem até cláusulas, né, de análise, os diamantes serão analisados, os dados deles. Então, assim, isso não é para ser feito, tá? A gente traz a informação para vocês utilizarem ela de maneira adequada, né? E da minha parte, eu já consegui falar tudo que eu coloquei no relatório para hoje, na agenda, tá, Lucelma? Aí estou à disposição, se vocês quiserem encerrar. Agradecemos muito, Breno. Obrigada, foi muito esclarecedor, muito produtivo. Né, acho que todo mundo teve essa oportunidade para tirar dúvidas. Gabriel, muito obrigada pela participação. As outras pessoas também que participaram no grupo. Quero convidá-los para participar do grupo de WhatsApp da coordenadoria com as unidades judiciárias. Breno também faz presente lá no grupo. Então, sempre que precisarem, acredito que ela estará à nossa disposição também. Convido a Ludmila, caso queira participar. Então, deixo aberto para se mais alguém quiser falar algo. E compartilhe a lista de frequência. Nós vamos encaminhar uma declaração de participação. E é basicamente isso. Agradeço muito, muito a participação de todos e todas. Doutor Vitor quer falar algo? Não? Tudo certo. Então, gente, olha, muito obrigada. Tchau. Obrigada, Ludmila, pela ajuda. Espero vocês. Obrigada, gente. Também. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa semana. Obrigado. Boa semana a todos e todas.